Em 1º de fevereiro de 1974, o coração de São Paulo foi dilacerado por um inferno que se ergueu aos céus. O edifício Joelma, um símbolo de modernidade, transformou-se em uma pira funerária, um monumento à dor e ao desespero. Centenas de vidas foram ceifadas em poucas horas, seus últimos momentos gravados na memória coletiva da nação. Mas o que muitos não sabem é que o fogo que consumiu o Joelma não foi o primeiro nem o único a manchar aquele solo sagrado. Uma maldição ancestral, tecida em sangue e sofrimento, já havia lançado suas raízes profundas muito antes das primeiras chamas. Este não é apenas um documentário sobre um incêndio, é uma jornada ao abismo de um local onde o terror se recusa a morrer, onde os ecos do passado ainda sussurram nos corredores vazios e onde as almas perdidas clamam por justiça. Muito antes de o imponente Joelma riscar o céu paulistano, o terreno onde ele se ergueria já era um palco de horrores. Uma casa modesta na rua Santo Antônio guardava segredos inomináveis. Em 1948, essa residência testemunhou um crime que abalou a sociedade brasileira, um ato de barbárie perpetrado por um homem que deveria proteger. Paulo Ferreira de Camargo, um jovem químico e professor assistente da Universidade de São Paulo. Ele assassinou friamente sua mãe, Benedita, e suas duas irmãs, Maria Antonieta e Cordélia, e com uma frieza estarrecedora, ocultou os corpos em um poço recém-cavado no quintal da própria casa. O crime do poço não foi apenas um assassinato brutal. Foi um evento que marcou profundamente a psique da cidade. A descoberta dos corpos, a forma como foram ocultados, a figura do assassino, um intelectual respeitado, tudo isso criou uma narrativa de horror que se espalhou como uma praga. A frieza de Paulo, sua tentativa de simular uma viagem e a subsequente descoberta dos corpos pela polícia, que teve de escavar o poço, são detalhes que ainda hoje nos arrepiam. E para adicionar uma camada ainda mais sombria a essa tragédia, um dos bombeiros que participou do resgate dos corpos, sem a devida proteção, acabou morrendo de infecção cadavérica. Aquele solo, já manchado por um passado de sofrimento como um antigo pelourinho, recebia agora mais uma dose de sangue e desespero. Paulo Ferreira de Camargo, confrontado com a iminente descoberta de seus atos hediondos, escolheu o caminho do suicídio, levando consigo os verdadeiros motivos de sua crueldade. Mas a energia da morte, a mancha indelével de sangue e a dor das vítimas permaneceram. Impregnaram o solo, as paredes, o ar. Uma semente de maldição havia sido plantada, esperando o momento certo para florescer em uma tragédia ainda maior. 26 anos após o crime do poço, a maldição adormecida despertou com uma fúria inimaginável. Em 1º de fevereiro de 1974, um simples curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado, localizado no 12º andar do recém-inaugurado edifício Joelma, desencadeou um dos maiores desastres da história brasileira. Em questão de minutos, o que era um moderno centro comercial transformou-se em uma armadilha mortal, um inferno vertical onde a esperança se esvaía a cada segundo. As chamas, alimentadas por materiais inflamáveis e pela arquitetura do prédio, alastraram-se com uma velocidade aterrorizante, transformando andares inteiros em fornalhas incandescentes. A temperatura interna atingiu incríveis 700 graus Celsius e o ar tornou-se irrespirável, saturado de fumaça tóxica. Eu estava no 15º andar. O cheiro de fumaça chegou de repente e depois os gritos. O pânico tomou conta. As pessoas corriam sem direção, tentando encontrar uma saída que não existia. Eu vi pessoas se jogando das janelas, preferindo a queda à morte pelo fogo. O som dos corpos atingindo o chão é algo que nunca, jamais sairá da minha cabeça. O desespero era palpável, um terror que consumia a todos. Parecia que o próprio inferno havia se aberto ali, naquele prédio, e nós éramos as almas condenadas.
A tragédia do Joelma ceifou a vida de 187 a 189 pessoas e deixou mais de 300 feridas, muitas com sequelas físicas e psicológicas para toda a vida. Foi um evento que expôs a fragilidade humana diante da fúria incontrolável da natureza e da negligência. Mas, além dos números e das estatísticas, o incêndio deixou um legado de mistérios e lendas, de almas que, segundo muitos, jamais deixaram os escombros daquele inferno. No rescaldo da devastação, em meio aos escombros fumegantes do que um dia foi o edifício Joelma, uma descoberta arrepiante emergiu, adicionando uma camada ainda mais profunda de mistério e horror à tragédia. 13 corpos, irreconhecíveis, carbonizados além de qualquer possibilidade de identificação, foram encontrados aglomerados dentro de um dos elevadores. Quem eram essas pessoas? Quais foram seus últimos pensamentos, seus últimos gritos? A impossibilidade de dar-lhes um nome, de devolver-lhes a dignidade de um enterro individual, transformou-os em um símbolo da tragédia, um grupo anônimo de almas perdidas. A história das 13 almas é um fenômeno clássico de locais de grande trauma. Quando um grupo de pessoas morre de forma tão violenta e em circunstâncias tão desesperadoras, e seus corpos não podem ser identificados, há uma energia residual muito forte. É como se suas almas ficassem presas, buscando reconhecimento, buscando um fechamento que lhes foi negado. O fato de terem sido enterradas juntas em uma vala comum no cemitério São Pedro, sob a lápide As 13 Almas, apenas intensificou essa conexão espiritual. Não é surpresa que o local tenha se tornado um ponto de peregrinação e de relatos sobrenaturais, um verdadeiro portal para o além. A lenda conta que, por muitos anos, gritos e lamentos angustiantes ecoavam das sepulturas das 13 almas, um testemunho de sua agonia eterna. Somente quando visitantes, movidos por compaixão e uma crença popular, começaram a depositar copos d'água sobre os túmulos, em um gesto simbólico para apagar a sede das almas que morreram queimadas, os sons cessaram. Um pacto silencioso, uma trégua inquietante entre os vivos e os mortos, na esperança de que esse pequeno gesto pudesse trazer algum alívio à dor infinita. Mas será que a sede dessas almas foi realmente saciada? Ou elas apenas encontraram uma nova forma de manifestar sua presença? Entre as centenas de vítimas que pereceram no incêndio do Joelma, a história de Volquimar Carvalho dos Santos, uma jovem digitadora que trabalhava no 23º andar, transcendeu os limites da vida e da morte. Sua voz, silenciada pelas chamas, encontrou um novo canal para se manifestar, através de um dos maiores médiums da história brasileira, Chico Xavier. Volquimar, através de cartas psicografadas, publicadas no livro Somos 6, descreveu com detalhes arrepiantes os momentos finais de pânico dentro do prédio e a difícil transição para o plano espiritual. As cartas psicografadas de Volquimar trouxeram uma dimensão completamente nova à tragédia do Joelma. Para os crentes, foi uma prova irrefutável da vida após a morte e um consolo para as famílias das vítimas. Para os céticos, um fenômeno inexplicável, que apenas adicionou mais um elemento de mistério a um caso já tão complexo. Independentemente da crença, as palavras de Volquimar, transmitidas por Chico Xavier, oferecem um vislumbre perturbador do que pode ter sido a experiência das almas presas naquele inferno e de como a dor e o sofrimento podem transcender a barreira da morte. Seriam as palavras de Volquimar um mero consolo ou um aviso? Um vislumbre do que as almas do Joelma ainda tentam nos comunicar, uma ponte tênue entre dois mundos, onde a dor do passado se manifesta no presente, clamando por atenção, por compreensão, por paz. A cada palavra psicografada, a cada relato de sofrimento, a presença dessas almas se torna mais palpável, mais real, mais aterrorizante. O edifício Joelma, em uma tentativa de apagar as cicatrizes do passado, foi reformado e rebatizado como Edifício Praça da Bandeira. Uma nova fachada, um novo nome, mas a essência do horror permaneceu. A mudança de identidade não foi suficiente para silenciar os ecos das tragédias, nem para afastar as presenças que, segundo muitos, ainda habitam seus corredores e escritórios.
Funcionários e visitantes que ousam adentrar suas paredes relatam experiências inexplicáveis, arrepiantes, que desafiam qualquer lógica. Vozes que surgem do nada, luzes que acendem e apagam sozinhas, objetos que se movem sem intervenção humana e uma sensação constante de ser observado, de uma atmosfera pesada e opressora que permeia cada canto do prédio. Locais de grande trauma, onde houve sofrimento intenso e mortes violentas, são como ímãs para energias residuais. O Joelma, com sua história de violência no crime do poço e a devastação do incêndio, é um epicentro de manifestações. As almas que ali sofreram, que foram pegas de surpresa pela morte, podem estar presas, buscando por justiça, por paz ou simplesmente por serem ouvidas. Elas se manifestam de diversas formas, tentando comunicar sua presença, sua dor, sua eterna agonia. Não é uma questão de acreditar ou não, é uma questão de sentir a energia que emana daquele lugar, uma energia que se recusa a ser ignorada. A própria arte tentou capturar essa essência sombria. Durante as filmagens do filme Joelma, 23º Andar, em 1979, um fotógrafo da equipe teria capturado supostos rostos de espíritos nas fotos. Seria uma mera coincidência, uma ilusão de ótica ou uma prova irrefutável de que os antigos moradores do Joelma se recusam a partir, a deixar seu lar de dor e sofrimento? A cada relato, a cada imagem, a cada sussurro, a linha entre o real e o sobrenatural se torna mais tênue, mais indistinta. O edifício Joelma, hoje conhecido como Praça da Bandeira, permanece de pé, um monumento silencioso e imponente no coração de São Paulo. Mas sua fachada moderna não consegue esconder as cicatrizes profundas de um passado marcado por dor, morte e mistério. A história do terreno amaldiçoado, o brutal crime do poço, o inferno ardente do incêndio devastador de 1974 e as almas inquietas que, segundo a lenda, ainda vagam por seus corredores. Tudo se entrelaça em uma narrativa de terror que desafia a razão e a compreensão humana. Será que as almas do Joelma, as vítimas de uma maldição que parece eterna, encontrarão a paz que lhes foi negada em vida? Ou estão condenadas a reviver sua agonia, presas em um ciclo interminável de medo e sofrimento, à espera de que suas histórias sejam finalmente compreendidas, que sua dor seja reconhecida? A maldição silenciosa do Joelma continua a ecoar, um lembrete sombrio de que alguns lugares guardam segredos que o tempo não pode apagar, e que o terror, por vezes, é mais real do que podemos imaginar. E talvez, apenas talvez, essa maldição nunca termine, perpetuando o legado de horror do edifício Joelma por toda a eternidade.